ser o porta-voz de Deus. Amados, mas eu confesso que estou aqui com muito temor e muito tremor, porque é uma responsabilidade muito grande trazer aquilo que Deus quer para falar com a sua igreja. Amados, sem perda de tempo, porque o relógio voa. Como uma vez eu tenho falado que deveria o relógio ser multado por excesso de velocidade. Amados, abram comigo Isaías, capítulo de número 48. Quantos irmãos procuram? Eu quero externar os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus, ao meu amigo Espírito Santo, ao meu amado pastor, que me deu essa oportunidade, muito obrigado. E a minha amada igreja, que tem orado por mim. E nesta noite eu lhe peço que vocês emprestem os seus ouvidos para que Deus fale com você. Profeta Isaías, capítulo de número 48, verso de número 10. Logo em seguida, livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 8, verso de número 10. Eis que te purifiquei, mas não com a prata, provei-te na fornalha da aflição. Tem outra versão para mim, por gentileza? Que versão que está? Isaías 48, verso de número 10. Tem outra versão? Aqui isolei? Pode ler para mim, meu irmão? Eis que te aprisionei, mas disso não resultou prata. Aproveite na fornalha da aflição. Diga para o seu irmão ao seu lado. Aqui isolei. Vamos para Gênesis, capítulo 1. Verso de número 26. Capítulo 1, verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O 27 diz assim: e criou Deus o homem em sua imagem e semelhança, Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora eu quero que os irmãos olhem uma palavra que está depois que Deus faz. Ele fala assim, versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Diga para o seu irmão: domine. Domine. Amém, Jesus. Pode tomar seus assentos. Quando alguém teme a verdade, passa a controlar e a reprimir. O profeta Isaías, ele profetiza ao povo, e ele começa a atender o seu chamado somente depois da morte do rei Uzias. Se os irmãos lerem no capítulo de número 6 do livro de Isaías, ali fala que no ano em que morreu Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui começa o ministério profético do profeta Isaías, neste capítulo de número 6, que ele entende o seu chamado, a qual no verso de número 8 ele fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são os seus olhos e qual é a visão do mundo. Nenhum ser humano é uma ilha. Por isso, não perguntem por quem os sinos batem. Porque eles batem pelo homem, batem pela mulher, batem por todos. Se grandes são as trevas que se abatem sobre nossos espíritos, maiores ainda são as ânsias por luz. As tragédias dão-nos a dimensão da imunidade de que somos capazes, mas também deixam vir à tona o verdadeiro humano que habita em nós, para que além das diferenças de raça, de ideologia e de religião, esse humano em nós faz com que juntos choremos,
juntos nos enxuguemos as lágrimas, juntos construímos a paz e juntos renunciamos à vingança. Hoje é culto de missões. E num culto de missões ninguém trabalha sozinho. Trabalhamos em grupo. Porque as vidas que estão lá fora não são para nós, são para o reino de Deus. E se são para o reino de Deus, é num povo. Nós trabalhamos em grupo. E que o profeta Isaías estava falando sobre o povo, neste capítulo de número 8, verso de número 10, a qual ele fala a palavra, não te acrisolei. Esta palavra, ela não tem vida própria, ela não tem uma origem, ela nasce da literatura mais antiga, do sânscrito, que vem do grego a palavra kir, ou krir. E essa palavra do grego, kir, ou krir, ela significa purificar e limpar. Por isso que o profeta Isaías estava falando para o povo: eu te acrisolei, não na fornalha da aflição, não como ouro, como a prata, mas na fornalha da aflição. Aqui eu entendo uma coisa, queridos e amados, que todas as coisas que nós passamos nessa terra é propósito de Deus. Tudo que nós passamos aqui é pela vontade e permissão de Deus. Por isso o profeta Isaías estava falando para o povo, que ele estava trabalhando na vida daquele povo, não como ouro, não como a prata, mas estávamos purificando-os na fornalha da aflição. E desta palavra do grego, original grego, do sânscrito, a palavra kir ou kri, ela nasce outras duas palavras até chegar numa terceira, que hoje, mundialmente falando, é a palavra que mais se ouve no mundo, a palavra crise. E do sânscrito, a palavra kir, nasce a primeira palavra crisol. O que quer dizer crisol? Crisol é o elemento químico com o qual limpamos o ouro das canas. Ou seja, é aquele processo onde o ourives trabalha no ouro bruto para o purificá-lo. Ou seja, ele purifica a matéria bruta, o ouro, e aquece aquele ouro 7 vezes mais. E depois de aquecido 7 vezes mais, ele começa a tirar aquelas impurezas. Começa a trabalhar, tirando aqui, tirando ali, até que o ouro fique puro. Porque o ouro puro, ele tem 100 vezes mais o valor da peça bruta. E que eu aprendo aqui nessa noite? Que o profeta Isaías estava falando para o povo: ei, Deus está trabalhando na vida de vocês, porque vocês viveram num mundo de pecado, de idolatria, de podridão espiritual, e hoje Deus está te purificando, mas não como ouro e como a prata. Está te trabalhando na fornalha da aflição, está te trabalhando na angústia, na tristeza. Aleluia, Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. E do sânscrito, do original grego, da palavra kir ou krir, nasce a segunda palavra, que é essa que nós lemos, a crisálida ou acrisolar. E o que é crisálida? Crisálida, na nossa língua portuguesa, é a palavra que nós damos a transformação da lagarta na borboleta, a metamorfose. E que eu aprendo com essa palavra? Que para a lagarta, ela ser uma borboleta, ela entra num processo que ela tem que entrar no seu casulo.
exprimida, ali ela ser sufocada, e ali ela passa num processo de que ela vai ali sendo exprimida, sendo ali apertada naquele casulo, até o ponto em que ela, eu creio que, não sei se a lagarta tem pensamento, eu não sou uma lagarta, mas eu creio que ela começa a pensar que ali está difícil, está apertado, está ruim, eu não vou aguentar. E aí o processo da metamorfose, o que ela faz? Ela faz com que, nesse trabalho, nesse processo, ela solta uma química de dentro dela. E aquela química, ela vai comendo aquelas células da lagarta ruim e vai trazendo outras células vivas, a qual vai se transformar na borboleta. E esse processo pode demorar dias, semanas, meses, até que aquela lagarta, com seu esforço, com todo aquele aperto, com aquela angústia, ela rompe aquele casulo e vira aquela bela borboleta a qual enfeita os nossos jardins. Eu creio que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite, que esse processo da borboleta serve para as nossas vidas nos dias de hoje, que muitas das vezes nós vivemos nesse mundo apertado, angustiado, triste, mas o Senhor fala nesta noite: aguenta firme, que esse processo vai acabar, que esse processo vai terminar, e você vai salvar, você vai fazer a diferença nesse mundo, você vai enfeitar os jardins desse mundo, mas não para que você se auto-orgulhe-se, mas porque Deus vai trabalhar na sua vida para que você venha trabalhar para o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Também esse processo de crisálida é dado ao processo de quando a águia, ela depois dos seus filhotes, está em fase de içar voo. Então a sua mãe, ela pega, antes disso, deixa eu contar como é que é o processo que é feito o ninho de uma águia. Quando a águia ela vai fazer o seu ninho, ela pega os galhos mais secos, mais duros, com espinhos, e começa a tecer aquele ninho, a rodear aquele ninho com galhos secos, com espinhos e com tudo que há. E depois de criado esse ninho, ela começa a trazer folhas fofas, folhas macias, para forrar aquele ninho. E quando os seus filhotes chegam na fase de içar voo, o que essa mãe águia ela faz? Ela começa a retirar aquelas folhas dos seus ninhos, do seu ninho. Começa a tirar a folha, começa a tirar a folha. E conforme ela vai tirando aquelas folhas, aqueles galhos secos vão espetando aqueles filhotes, a qual eu creio que ela vai deixando mais e mais aqueles galhos secos, pontudos, fisgando aqueles filhotes, e aqueles filhotes ficam incomodados. Ai mamãe, ai mamãe, ai mamãe. Aí a sua mãe águia pega aqueles filhotes e vai lá no alto e solta o seu filhote. Quando aquele filhote vai caindo, a sua mãe vai rodeando, e eu creio que se ela tivesse a fala, ela estaria falando: bata as asas, bata as asas, bata as asas, bata as asas. E aquele filhote caindo, até chegar a um ponto de quase
chegar ao chão. Aí ela torna aquele processo, pega o seu filhote, leva lá no alto e solta aquele filhote novamente, até que ele abra suas asas e isso voa. Isso é chamado processo da crisália. Amém? Aleluia, Jesus. E esse processo, amados, me chama muita atenção, porque muitas das vezes nós estamos assim, acomodados, como esses filhotes desse ninho, bem confortáveis, e nós não queremos sair do conforto. Nós queremos ficar naquele ninho fofinho, macio. E nós não queremos trabalhar para Deus. Nós não queremos colocar a mão no arado. Nós não queremos ter responsabilidades. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai começar a tirar aquelas folhas secas do nosso comodismo, do nosso conformismo, da nossa falta de responsabilidade, até que nós venhamos a bater asas e voar com a água nos lugares altos. Isso é o que Isaías estava falando para o povo naquela época, que o Senhor estava trabalhando na vida deles, naquele momento de angústia, no momento de aflição, mas que era para eles entenderem que o Senhor queria o melhor para eles. E é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós vivamos conforme a sua vontade, não a nossa vontade. Aleluia, Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E amados, por que eu li o versículo de número 26 do capítulo 1 de Gênesis? Porque é uma coisa que Deus desde o princípio falou para nós: domine. Ele falou para Adão, mas isso serve para os nossos dias de hoje. Domine. Mas nos dias de hoje parece que nós somos dominados por tudo. Jesus Cristo, ele não era um homem religioso. Nunca se ajuntou a nenhuma religião. Não foi fariseu, saduceu, herodiano. Visitava sinagogas, mas não era religioso. A oposição número 1 que tinha não eram os pecadores, mas eram religiosos. Jesus foi chamado de amigo de pecadores, mas os seus melhores amigos eram os pecadores e as prostitutas, não eram os religiosos. De fato, Jesus era atacado pelo sistema religioso. Sua mensagem não era religiosa. Ele ensinou sobre uma nação. Percebeu que o mundo não precisava de uma religião. E a maior religião do mundo, no tempo de Jesus, era o paganismo, o humanismo, que era parte do paganismo, que adorava muitos deuses. Mas Jesus, quando veio à terra, não trouxe nenhuma religião. Ele veio à terra para resolver o nosso problema. E qual é o nosso problema? Diga para o seu irmão que está do seu lado: qual é o nosso problema? O problema pode ser identificado pela solução de que se apresenta. Se precisássemos de religião, Jesus teria trazido a religião. A religião não é o que o homem perdeu. O versículo de Gênesis fala bem claro que Adão era para dominar todos os peixes, todos os répteis, sobre toda a terra. E hoje nós perdemos o domínio. Hoje nós somos dominados pelo Facebook,
Nós somos dominados pelos nossos filhos. E engraçado é que quando Deus ele formou o homem, Ele falou: domine sobre as plantas, sobre os animais, sobre toda a terra. E o que é interessante, pastores, é que hoje muitos, milhões de pessoas são dominadas por uma planta. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Qual seria essa planta? Maconha? A maconha. Essa planta tem dominados a muitos. O tabaco tem dominados a muito. A uva tem dominados a muito, que é o álcool. Nós estamos descontrolados. Nós perdemos o domínio. O que Deus ele fala é que é para nós dominarmos. E hoje nós deixamos tudo nos dominar. O conforto do nosso lar nos domina. Parafernálias eletrônicas nos domina. Filhos estão dominando os pais. Nós estamos num mundo descontrolado. Nós precisamos tomar essa palavra e tomar posse dessa palavra. E dominar sobre toda essa terra. Aleluia, Jesus. E para que Deus nos criou? A Bíblia diz, como tenho citado, que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que tenha domínio sobre tudo na terra, sobre peixes, pássaros, animais, plantas, tudo. E esse é o motivo porque Deus nos criou, para ter domínio. Aleluia, Jesus. A palavra domínio na língua hebraica significa radar. Diga para o seu irmão: radar. Radar, que significa reino, poder soberano, poder real, governo. Isso é o que nós temos que ter sobre nossas vidas. Nós devemos governar, nós devemos tomar esse poder soberano sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus. E Deus disse que faria o homem para que tivesse soberania, reino, realeza, governo. Isso é para mim e para você. Foi para isso que Deus criou o homem. E a primeira coisa que Deus deu ao homem foi o domínio, foi o governo, o gerenciamento, a administração, o reinado. E nós estamos descontrolados. Nós estamos sem domínio. Muitas das vezes nós paramos no QK. Ao invés de nós usarmos as nossas palavras para estar evangelizando um amigo do nosso lado, nós estamos perdendo tempo no Facebook. Nós estamos perdendo tempo com games. Nós perdemos o domínio sobre nossas vidas. Nós temos que voltar a tomar o domínio, tomar o governo, gerenciar melhor os nossos lares, administrar melhor as nossas vidas, reinar sobre essa terra. É isso que o Senhor estava falando, é isso que Ele está falando essa noite. Aleluia, Jesus. Deus não quer que sejamos religiosos. Quando Deus falou a Adão, era para Adão dominar sobre tudo. Assim como nós vamos dominar tudo. Mas Deus falou uma coisa: exceto o homem, ninguém terá domínio. O homem é livre. Até pelas suas escolhas ele é livre. Aleluia, Jesus. E Adão ele recebeu esse domínio sobre toda a terra, e não um sistema religioso. Se o homem é governo soberano da terra, então o que acontece? Nela não é o problema de Deus. Soberania significa autoridade absoluta, que Deus não pode vir à terra e interferir sem a permissão do homem.
Os irmãos vão me entender. Nós não podemos culpar Deus pela pobreza, pelas guerras, pela prostituição. Isso é meu e seu território. Por isso Deus diz que para curar o Japão, curar o Brasil, precisa da permissão do homem. Por isso ele fala que Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então o problema da terra não é problema de Deus, é problema nosso, meu e seu. Porque nós não estamos orando para que Deus venha sarar a terra, venha resgatar as prostitutas, venha livrar os viciados da droga. Isso é problema meu e seu, não é problema de Deus. Isso é trabalho meu e seu. Deus fala que nós devemos tomar o governo sobre essa terra, tomar o domínio sobre essa terra. Aleluia, Jesus. Deixa eu lhe falar algo. Se você for ao céu, Deus não ficará feliz. Sabe por quê? Porque se você for para os céus e ficar lá, a sua palavra falhou. Deus quer que você tenha domínio sobre a terra. Jesus veio à terra para restaurar o reino dos céus na terra. O homem havia perdido o reino dos céus na terra. Aleluia, Jesus. E Jesus, quando veio à terra, veio para restaurar Adão. Por isso, Jesus é chamado do último Adão. E a palavra último no hebraico significa o original. O Adão original voltou à terra para restaurar o primeiro Adão. As pessoas religiosas, elas querem ir para os céus. As pessoas do reino querem governar a terra. Se Deus quisesse você no céu, então por que Ele te curaria? A cura nos mantém na terra. Por que nós pediríamos a cura? Se nós sendo curados, nós vamos ficar na terra. E a maneira mais rápida de ir para os céus é a morte. Como você quer ir para o céu e ora pela cura? Aleluia, Jesus. A nossa essência não é aqui da terra, mas dos céus. Quando Deus faz as plantas, Ele tirou da terra. Os animais veio da terra. Os peixes vieram do mar. As estrelas veio do firmamento. Mas o homem, ele veio dos céus. A nossa essência veio dos céus. Por isso que Deus, Ele fala para nós governarmos essa terra. Aleluia, Jesus. E só para terminar, deixa eu lhe falar algo, preste atenção. Se tirarmos a planta da terra, o que acontece? Ela morre. Se tirarmos os peixes da água, o que acontece? Ele morre. Se tirarmos as estrelas do firmamento, ela não vai ter brilho. E se tirar a essência de Deus sobre nossas vidas, nós não somos nada, nós morreremos. Por isso que nós vivemos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. A nossa essência vem dos céus. E Deus quer que nós dominamos essa terra, nós governamos essa terra. Aleluia, Jesus. Deus está nos provando
para que nós venhamos crescer e dominar aquilo que tem nos afastado de Deus, o nosso tempo, os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de angústia, de medo. Isso tem nos afastado de Deus. E Deus quer que nós venhamos dominar sobre essas coisas, que nos separa de Deus, que nos tira da presença de Deus, que nos tira a essência de Deus de nossas vidas. Aleluia, Jesus. Deus quer que nós venhamos fazer a diferença como a borboleta faz nos jardins, colorindo aquele jardim